Olá, alunos! Bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, nós vamos falar do primeiro teorema fundamental do cálculo. Só lembrando, na aula passada a gente falou assim, ó, f, uma função de a e b, em R, é integrável se existe o limite. Qual é o limite? Aquele limite dos somatórios de rima. O limite, quando o módulo da partição vai para zero, das somatórios de rima aqui. E esse limite, quando existe, a gente dá o nome de integral da f, que é a integral definida. Só que esse limite é difícil de calcular. Então a gente fica duas perguntas. Em primeiro lugar, como saber se uma função é integrável? E a segunda pergunta, como calcular a integral? E a gente vai responder parcialmente as duas perguntas. Para a primeira pergunta, tem um teorema muito importante que resolve grande parte dos nossos casos. E o teorema é assim: se a função f, que sai de um intervalo fechado, que é a, b, chegando nos reais, é contínua, então f é integrável. Gente, cuidado, tem muita função contínua, mas se você sabe que ela é contínua, ela é integrável. Então você já sabe que existe a integral. Agora, esse teorema não diz como calcula, mas ele já resolve muito dos nossos casos. Se a função for contínua, ela é integrável. E o segundo teorema, vou colocar primeiro, entre parênteses, teorema fundamental do cálculo. Esse teorema é um dos teoremas mais importantes que a gente vai ver. Ele faz uma relação entre primitivas e integral definida. Começa assim: seja f de a a b nos reais uma função. Se f é integrável e f maiúscula é uma primitiva de f minúscula, então, bom, você já tem que saber o quê? Que ela é integrável aqui, ó. E a f maiúscula é uma primitiva. Tem duas coisas que você tem que verificar. Primeiro, se a função é integrável. Segundo, se tem uma primitiva. Como é que eu verifico isso? Se ela é contínua, tá? Se for contínua, tudo de bom. Então, o que acontece? Então, a integral de a até b da f de x dx, a integral definida, vai ser a primitiva calculada no ponto final menos a primitiva calculada no ponto inicial. Essa é a fórmula de como calcular a integral. Para a gente usar essa fórmula, a gente tem que conhecer uma primitiva e tem que saber que a função é integrável, tá? Ó, existem, só para curiosidade, existem funções que são integráveis, mas não têm primitivas. E existem funções que têm primitivas, mas não são integráveis. Também isso é curiosidade, tá, gente? Essas funções quase não vão, a gente não vai ver nenhuma dessas. Mas existem, tá? Então, o teorema, assim, geral é isso. Se a função é integrável e tem uma primitiva, vale isso. Tem livros que trocam o f por integrável por contínua. Se f é contínua, por quê? Porque dela já vai ter primitiva e já vai ser integrável. Toda função contínua tem primitiva e toda função contínua é integrável. Bom, enfim, vamos usar essa versão do teorema e fazer um exemplo? O exemplo é o seguinte: eu quero calcular essa integral aqui, ó, do 2 até o 3 do x² dx. O que é isso? Eu vou escrever um texto, depois eu vou fazer a versão rápida, tá? A gente começa assim: seja f de 2, 3 em R, dada por f de x igual a x². Assim, f é contínua, só vou escrever cont, por quê? Pois f é a restrição de uma função polinomial, logo, contínua, logo f é integrável. Okay? Toda função contínua é integrável, aquele primeiro teorema. Além disso, agora eu quero achar uma primitiva. Além disso, a função, vou chamar de f maiúsculo, que sai de 2, 3 e chega nos reais, dada por, para dizer que f maiúsculo de x vai ser x ao cubo sobre 3, é uma primitiva de f minúsculo. Logo, pelo primeiro teorema fundamental do cálculo, eu vou usar só assim, um TF, tá? Temos, o que a gente tem? Que a integral de 2 até 3 do x² dx, o que é? É a mesma coisa que a integral de 2 até 3 da f de x dx. Só que isso aqui a gente aplica o primeiro teorema fundamental do cálculo, vai dar o f de 3 menos f de 2. E aqui vai ficar 3 ao cubo sobre 3 menos 2 ao cubo sobre 3. E isso aqui, 3 ao cubo vai dar 27, menos 8 vai dar 19 terços. Tudo bem? Bom, só que essa é a versão comprida. Fiz um texto. Eu vou fazer o jeito mais rápido de calcular e vocês podem fazer o jeito rápido. As pessoas calculam assim.
a integral de 2 até 3 de x ao quadrado dx é igual. Daí você coloca uma coisinha aqui, né? X ao cubo sobre 3 de 2 até 3. Ó, gente, essa notação significa assim, ó. 3 ao cubo sobre 3 menos 2 ao cubo sobre 3. E aqui, se eu fiz as contas de certo, dá 19 terços. Tá. Então, o que é a primeira coisa? A primeira coisa, eu vou dizer o que é essa igualdade aqui. A igualdade a gente só justifica assim, né? A igualdade é válida, pois o quê? Pois as primitivas de x² são x ao cubo sobre 3 mais uma constante. Ou seja, essa aqui, x ao cubo sobre 3, é uma das primitivas, quando a constante é zero. A gente não costuma justificar que a função é contínua, tá? Mas tem que saber, se não for contínua, daí o teorema, pelo menos a versão que eu passei para vocês, não vale. Tá bom? Então você tem que saber que é contínua, embora não seja usual usar isso. O usual é fazer isso aqui e no máximo você tem essa justificativa. E eu quero lembrar só uma outra coisa, a notação. Explicar o que é essa notação aqui. Notação. A notação, assim, se você pegar um f de x, ou g de x, de a até b, o que isso significa? Significa que é o f de b menos f de a. Tá bom? Bom, dito isso, tem uns exercícios para vocês fazerem aí. Tenta usar o exemplo que eu dei e calcular essas integrais aqui. Ó. Primeiro, integral de menos 2 até 3 de 4. Isso aqui é função constante igual a 4, tá? 2 de menos 1 até 2 de x ao cubo mais 3x² menos 1. 3 de 1 até 3 de 1 sobre x². 4 de 2 até 5 de 1 sobre x mais 1 sobre x ao cubo. E o 5 de 2 até 5 do ln de x. Por último, de menos 2 até 2 de e elevado a menos x. Tentem fazer esses, tá? Importante vocês fazerem esses exercícios para ir treinando. Além desses, procurem um monte dos livros aí para vocês começarem a fazer. Um monte de... Olha no livro do TAN aí, tem um monte de exercício. Vai lá fazer. Bom, antes de terminar, eu queria passar algumas propriedades das integrais. E pode ser que você use essas propriedades. Não precisa usar para calcular aqueles, mas só usando o primeiro teorema fundamental do cálculo dá certo. Mas às vezes a gente combina, a gente usa isso mais o primeiro teorema fundamental do cálculo. Então vamos lá. Sejam f e g duas funções que saem de a em b, chega nos reais. Vou colocar duas funções integráveis. Então você já sabe que são integráveis. Como é que eu vou saber se ela é integrável? Por exemplo, se elas são contínuas. E vou pegar um alfa, um número real, qualquer. Nessas condições, existem outras funções que são integráveis e não são contínuas, tá? Mas a gente não vai ficar brincando com isso não. Então, por exemplo, para a gente se são contínuos, mas existem outros. Bom, nessas condições, a f mais g, a f menos g e a alfa vezes a f também são integráveis. E mais, a integral de a até b da soma é a soma das integrais. Gente, lembrando que uma integral é um número, é um limite, é um número. Segunda questão é o seguinte, a integral de a até b da f de x menos a g de x, a integral da subtração, vai ser a subtração das integrais. E a última coisa, que é a integral de a até b do alfa vezes a f, eu posso colocar a constante fora da integral. Tá bom? Então, eu vou fazer um exemplo aqui, para vocês verem. Eu quero calcular a integral de 2 até 3 de x² mais o seno de x dx. Isso aqui vai ficar a integral de... vou colocar 5 seno x. 5 aqui. 2 até 3 do x² dx mais a integral de 2 até 3 do 5 vezes seno de x dx. Eu usei a integral da soma. Aqui, eu vou colocar 2 até 3 do x² dx mais 5 vezes a integral de 2 até 3 do seno de x dx. Vou colocar numa outra tela. Bom, isso aqui vai ser igual. Aqui eu vou colocar a justificativa. Eu vou ter uma primitiva, vai ser o x ao cubo sobre 3, de 2 até 3, mais 5 vezes, vou colocar entre parênteses, a primitiva da seno é menos cosseno, também de 2 até 3. Isso aqui vai ficar 3 ao cubo sobre 3, menos 2 ao cubo sobre 3, mais 5 vezes
menos cosseno de 3, menos com menos dá mais cosseno de 2. E isso aqui vai ficar igual, bom, vai dar 19 terços mais 5 vezes cosseno de 2 menos cosseno de 3. E essa é a resposta. E qual que é a justificativa? A justificativa é que a primitiva de x² de x é igual a x² sobre 3. Estou usando o primeiro termo fundamental do cálculo. E a primitiva da seno de x, vou colocar mais constante aqui, é igual a menos cosseno de x mais uma constante. Ó, essa c aqui não precisa ser a mesma que essa, tá? Qualquer constante vale. Tá bom? Bom, então por hoje é só. A gente fica por aqui com esses vídeos. Façam bastante exercícios, tá? E, bom, e até a próxima. Até mais, gente. Tchau.